alcanço lá, vou tentar ir por aqui pelo meu. Tá. 2 Coríntios 5:17. Nós estamos lendo nesses dias 2 Coríntios e realmente é uma bênção ler as cartas de Paulo, e ler em Coríntios é muito importante. Nós já lemos a primeira carta de Coríntios, agora estamos lendo a segunda carta. E este versículo é um versículo chave da carta de 2 Coríntios. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler todos juntos? Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, esse é um versículo chave, é um versículo tão importante o que Paulo está dizendo aqui. Que assim, que se alguém está em Cristo, não é se está na religião, não é se está na igreja tal, mas é se está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu coloquei um slide aí um pouco complicado, né, irmãos? Para alguns talvez seja um pouco complicado, mas é simples. O que Paulo está dizendo é o que ele procura dizer o tempo todo. O tempo todo. Que primeiramente, irmãos, todos nós estávamos mortos no pecado em Adão, separados de Deus, como diz lá em Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, veja bem, irmãos, nós precisamos compreender muito isso, nós como povo de Deus, temos que entender isso, porque às vezes a gente entra para a igreja, mas não entra para Cristo. Então o que Deus quer é que nós estejamos em Cristo. Antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, por causa do pecado de Adão, todos nós também pecamos. Todos nós nascemos pecadores. Nenhum homem na terra nasceu em pecado, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Todos que vieram depois de Adão nasceram em pecado. A semente do pecado de Adão foi colocado sobre todos. Então, todos morremos, todos fomos separados de Deus. E essa é a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender bem. A questão nossa não é se a gente bebia, se a gente jogava, se a gente ia em baile, se a gente fazia uma coisa ou outra. O nosso problema não era esse. Nós tínhamos um problema muito maior. O problema é que nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não importa que pecado a gente fazia, ou se a gente achava que não fazia nenhum pecado, mesmo assim, todos nós estávamos debaixo de Adão,
nós estávamos em Adão, nós estávamos em pecado e separados de Deus. Deu para entender isso, irmãos? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para poder entender o que o Paulo está dizendo aqui. Segundo, a lei de Deus por Moisés. Uma religião externa, leis impossíveis de cumprir pela força da carne. Deus dá lei ao seu povo. Através de Moisés, Deus traz os 10 mandamentos e mais 600 e tantas leis para o povo cumprir. Agora, irmãos, através da religiosidade externa, dos cultos externos, dos sacrifícios externos, da prática da religiosidade, era impossível para o homem cumprir a lei de Deus. Você já percebeu como que a lei de Deus, principalmente os 10 mandamentos, irmãos, foram colocados de uma forma que é praticamente impossível de você cumprir todos, não pecar em nenhum. Em algum você vai cair. Então, irmãos, é impossível para o homem viver a lei de Deus, mesmo que ele seja o maior religioso possível. Ele não consegue cumprir todas as leis de Deus na força da carne. Ele se esforça, ele vai lutar, ele vai tentar de todas as formas, vai sofrer, mas não vai conseguir. Por que não consegue, irmãos? Por essa palavra aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Está em Gálatas 3, 24. Então a lei foi colocada por Deus, irmãos, para provar, para nos mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la. E o quanto pecador nós somos. Que quanto mais nós tentamos agradar a Deus pelas nossas próprias forças, pela religiosidade externa, mais a gente peca contra Deus. Você tenta de todas as formas, mas você peca contra Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que a lei nos serviu de aio. A lei nos serviu de aio. Diga comigo. A lei nos serviu de aio. Vamos dizer todos. A lei nos serviu de aio. Que aio é esse, irmãos? Não é alho, não. É aio. Paulo disse aio. O que é aio? Aio, a palavra aio é pedagogo. É alguém que levava a criança até a escola e depois levava-o para casa. Aio. Então, irmão, está dizendo que ele nos serviu de aio para nos conduzir, para nos levar. Foi um pedagogo para nos levar até onde, irmãos? Até onde? Até Cristo. A lei nos serviu de aio. A lei apontou para Cristo. A lei disse para nós: vocês não conseguem. Vocês não conseguem ficar. Vocês não conseguem cumpri-la. Então, a lei apontou para Cristo. Mostrou a cruz de Cristo e mostrou Cristo para nós. Vocês precisam ir para Cristo. Só em Cristo. Só em Cristo
Você tenta, você faz de tudo, tem a religião, se esforça, mas cada vez fica mais pecador, mais decepcionado com você mesmo. Agora, Deus manda a lei e a lei nos encaminha para a cruz e para Cristo. E um dia nós nos encontramos com Cristo. Um dia Deus se encontra conosco. A palavra de Deus chegou até você, chegou até mim. Um dia glorioso que essa palavra chegou pelo Espírito Santo. As boas novas chegaram até nós. Nós ouvimos o Evangelho. E quando a gente ouve as boas novas do Evangelho, que Deus enviou Jesus Cristo, o seu Filho, para morrer por nós, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, que ele veio dos céus, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele viveu uma vida santa, que ele nunca pecou, que ele cumpriu a lei e os mandamentos. Ele sim pôde cumprir e nunca pecou. Então, queridos, no dia que nós recebemos Jesus, no dia em que nós nos entregamos totalmente a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré, que foi à cruz do Calvário, que morreu naquela cruz, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O dia que eu e você, de coração aberto, se entregou a Ele, dizendo: Deus, eu não posso, eu tentei, eu não consegui, e sou um pecador. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Nesse dia, queridos, nós nascemos de novo. Nesse dia, o que acontece conosco é um novo nascimento. Nesse dia, nós alcançamos uma vida nova. No dia da entrega, não é no dia do batismo. Batismo é confirmação. Mas é no dia da entrega, no dia em que você desistiu de você mesmo, de todo o seu esforço, de toda a religiosidade externa, e entregou a sua vida para Jesus. Nesse dia você nasce de novo. Amém? O meu dia foi em 1975. O seu dia, eu não sei que dia que foi, mas algum dia, algum momento da tua vida, aconteceu isso. Você entregou sua vida para Jesus. E a partir daí, querido, a partir desse momento, a partir desse dia, diga para o seu irmão, a partir desse dia, o outro pergunta para ele: que dia, meu irmão? Diga: o dia que eu me encontrei com Jesus, que eu dei minha vida para Jesus. Amém? A partir desse dia, eu e você nos tornamos novas criaturas. A partir desse dia, eu e você nos tornamos novas criaturas. Vivos em Cristo pela graça, por meio da fé, nos tornamos nova criatura. A partir desse dia que nós recebemos Jesus, não é a partir do primeiro dia que você entrou no culto.
Foi a partir do dia em que você entregou a vida para Jesus. Pode ser que tenha sido aqui, no culto, ou em algum lugar, em algum ambiente de culto. Pode ser que seja no quarto, na tua casa, no banheiro da tua casa, dentro do carro, andando no meio da rua, qualquer lugar, em qualquer hora, de madrugada, ao meio-dia, ou qualquer hora. Você entregou a vida para Cristo e algo aconteceu dentro de você. A vida que estava em trevas agora recebeu a luz de Deus. O Espírito de Deus, a vida de Deus veio sobre mim e sobre você neste dia. Eu e você, que estávamos separados de Deus, agora já não estamos mais separados. Veja no outro slide o que está escrito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3. Então veja bem, irmãos, o que aconteceu. Nós fomos regenerados. Então, nascer de novo, ser nova criatura, é ser regenerado. Gerou de novo. Ou seja, quantos aqui foram gerados pela sua mãe? Você foi gerado pela sua mãe. Um dia. Foi gerado na barriga da tua mãe. E aí você nasceu em Adão. Você nasceu pela semente de Adão. Mas agora, queridos, você foi gerado novamente em Cristo Jesus. Amém, queridos? Foi gerado novamente em Cristo Jesus. Foi regenerado, foi gerado novamente. Por isso que você nasceu de novo. Você é uma outra pessoa, não é mais a mesma pessoa em Adão. Agora você é uma pessoa em Cristo, é gerado de novo, é regenerado. No outro versículo, sendo de novo gerados. Diga, sendo de novo gerados. Não de semente corruptível de Adão, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Então veja bem, irmãos, o cristão verdadeiro é aquele que foi gerado por Deus, é aquele que foi regenerado, é aquele que nasceu de novo, é aquele que agora é uma nova criatura, é aquele que agora não está mais em Adão, mas está em Cristo Jesus. Pode voltar ao primeiro slide, por favor. Está em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, não é se alguém está em Adão. Se alguém está em Adão, é velha criatura. Se alguém está em Adão, é velha natureza. Está separado de Deus. Está com a semente corruptível. Mas se alguém está em Cristo, foi gerado em Cristo, é uma nova criação, é
uma nova criatura. Amém, queridos? Você já pensou nisso? De ser uma nova criação? Você diz, olha, mas eu olho para mim no espelho, eu sou igual, sou a mesma pessoa. Claro, você no corpo é igual. No corpo é igual. Mas Deus gerou dentro de nós a vida dele. Amém, queridos? Dentro de nós Ele gerou a vida dele. E agora nós somos nova criatura, nova criação. Por isso, irmãos, que a questão não é trocar de religião. Ah, você passou para crente agora. Você passou para ser Bíblia agora. Você passou para outra religião agora. Não, queridos, nós podemos passar por todas as religiões do mundo e nós continuaremos sendo velhas criaturas. Mas quando nós nos entregamos a Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Aleluia! Só em Jesus a salvação. Só em Cristo nós podemos ser salvos e sermos novas criaturas, novas pessoas. E aí, irmãos, nós somos o povo de Deus. A gente lembra da outra semana, quando nós falamos que Deus sempre desejou ter um povo para si. E Ele tirou o povo de Israel que estava no Egito como escravo. E aquele povo passou pelo Mar Vermelho como se fosse um batismo nas águas. E a partir daquele momento, aquele povo foi separado para Deus. Agora era um povo separado para Deus. Era o povo de Deus. Deus quer ter um povo para Ele. Deus quer ter o povo dele. E esse povo de Deus são aqueles que nasceram de novo. Esse povo de Deus não são os evangélicos, nem os católicos, nem os espíritas, seja lá quem for, irmãos. Mas o povo de Deus são todos aqueles que um dia nasceram de novo. Porque não adianta nada, tem muita gente dentro das igrejas evangélicas, querido, que nunca nasceram de novo, que nunca realmente tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que continuam ainda debaixo da lei, que não descobriram a graça de Deus em Cristo Jesus, e frequentam as igrejas, atrás de autoajuda, atrás de cura, atrás de bênção, mas muitas vezes perde, querido, aquilo que é mais importante. A maior necessidade do homem é nascer de novo. Porque o homem separado de Deus precisa voltar novamente para Deus. E só volta para Deus sendo uma nova criatura. Por isso, frequentar igreja, qualquer uma que seja, não diz que é nova criatura, mas nova criatura é todo aquele que um dia recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida. Amém, queridos? É nisso que nós precisamos pensar. É nisso que nossos jovens e adolescentes precisam pensar. Porque, querido, não é porque seu pai e sua mãe
é nascido de novo, que você também é nascido de novo. Todos precisam nascer de novo. Eu cresci numa igreja evangélica. Desde os 5 anos eu frequentei uma igreja evangélica, mas não era nascido de novo. Aos 19 anos, eu me entreguei a Cristo e nasci de novo. Aleluia! Eu já sabia cantar todos os hinos, eu já sabia muitas pregações, eu já sabia como que era, eu já conhecia muitos versículos da Bíblia, eu conhecia as coisas da igreja. Mas, queridos, o meu coração, a minha mente, desejava o pecado, desejava o mundo. E aos 15 anos eu fui atrás daquilo que eu desejava, do mundo, do pecado. Mas aos 19 Deus me trouxe de volta. E eu me dobrei diante dEle. E me entreguei completamente a Ele. E até hoje eu sirvo a Ele com alegria. Porque naquele dia eu nasci de novo. Amém, queridos? Por isso, pais, não olhe para os seus filhos como se fossem convertidos. Pergunte a ele qual foi o dia que ele teve uma experiência genuína de conversão, de salvação, de entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para que ele não fique enganado. Nós somos o povo que Deus chamou, que Deus escolheu. Amém, queridos? No segundo slide está ali. O povo de Deus, a nação separada para Deus. Mas vós sois a geração eleita. O sacerdócio, real, nação santa, o povo adquirido. Amém, queridos? Vós sois a geração santa. Ah, irmãos, como Deus deseja tanto ter o seu povo. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis os meus filhos. Queridos, e como nascidos de novo, como novas criaturas, sendo uma nova criação, nós somos santos. Amém, queridos? Nós somos santos. Diga, eu sou santo. Você titubeou. Diga, eu sou santo. Amém, queridos? Nós somos santos. No catolicismo, eles chamam de santo algumas pessoas que eles colocam como santos. Mas, querido, o que a Bíblia diz é que nós, nascidos de Deus, nascidos de novo, nós somos santos. Você diz, meu Deus, se eu olho para mim, eu não posso dizer que sou santo. É que você ainda não entendeu o que é ser santo. Ser santo é ser separado. Amém, querido? Ser santo é ser separado. Então, a palavra santo
Kadosh é o termo hebraico para santo no Velho Testamento e é usado mais de 600 vezes. E a palavra santo no Novo Testamento, em grego, é ágios, que significa consagrado a Deus, separado para Deus. Então, quem é nascido de novo, a nova criatura, a nova criação, é aquele que foi separado para Deus. Ou seja, Deus foi e te buscou, te separou. Vamos pegar alguém aqui, vai. Vou escolher alguém aqui. Vem aqui, Ariel. Ariel recebeu a Jesus e agora ele nasceu de novo. Agora o Ariel é uma nova criatura. Então, Ariel é santo, porque ele foi separado para Deus. Ele está separado para Deus. Então, Ariel ali, vou falar aqui agora por causa da câmera. O Ariel, ele foi separado para Deus. Ele se tornou santo, porque ele nasceu de novo. Se tornou uma nova criatura e foi separado para Deus. A gente entende, irmãos, que a gente é santo só quando a gente não pecar mais. O dia que a gente não pecar mais, a gente diz, bom, agora eu sou santo. Irmãos, mas uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que se torna nova criatura, ela é santa porque é separada por Deus. Amém? E ela é separada para Deus. Para Deus. Antes, em Adão, ela era separada de Deus, porque ela foi separada para Adão. Em Adão, ela ficou separada de Deus, mas agora ela foi separada para Deus. Separada para Deus. Ainda com defeitos, ainda com tantos erros, ainda com tantas coisas que, olha, mas foi separada por Deus. Deus falou, você recebeu Jesus, nasceu de novo, se tornou nova criatura, então é separada, se torna o meu povo, é santo. Amém, queridos? Aí veja bem o que o Paulo diz. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Depois, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, separados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Continuando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Depois, outro versículo. Todos os santos vos saúdam. Outro versículo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, ou seja, a igreja de Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Outro versículo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, queridos irmãos, está vendo aí, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em com os bispos e diáconos. Outro versículo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos,
Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Outro versículo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, queridos irmãos, os irmãos percebem que Paulo chamava os cristãos de santos. Paulo chamava os cristãos de santos. Você imagina chamar a igreja de santos? Você imagina, irmão? Nós falamos um pouco da igreja de Corinto aqui. E Paulo os chamou de santos. Nas cartas de Paulo para cada igreja, ele chamou de santo. Por quê, querido? Ele via os crentes do mesmo modo que Deus via. Ele via os crentes como aqueles que foram separados por Deus. E agora nasceram de novo. Eram novas criaturas. É por isso que Paulo escrevia para eles, dizendo que eles não deviam ser do jeito que eles eram e fazer o que eles faziam, porque agora eles eram santos. Por isso vocês não devem mais viver dessa forma, porque agora vocês são santos. Sabe por quê, queridos? O pecador, ele só sabe viver no pecado. O pecador não sabe viver como santo. O pecador não sabe viver como santo. Ele só sabe viver no pecado. Mas o santo, quando peca, quando erra, quando ele percebe que não está fazendo a vontade de Deus, ele fica triste. Ele fica triste. Ele diz: olha, eu errei. Eu fui mal para com o meu Deus. Eu não devia ter agido assim. Eu não devia ter feito assim. E ele vai em busca do perdão de Deus. Sabe por quê? Porque apesar de muitas vezes o santo pecar, fazer coisas que é contrária à vontade de Deus, ele sabe que nasceu de novo. Ele sabe que é uma nova criatura. Ele sabe que a vida dele é uma vida separada para Deus. Então, queridos, veja bem, no primeiro slide de novo. Então, são separados para Deus em Cristo, sendo transformados para serem santos e parecidos com Jesus em sua humanidade. Entenda isso. Então veja bem, nós somos santos em posição. Deus nos colocou na posição de santos. Mas Deus sabe como nós erramos. Deus sabe, irmãos, que nós viemos de Adão. E Deus sabe que nós precisamos nos tornar santos, ou seja, nos tornar aquilo que nós somos. Deu para entender, querido? Deu não, né? Nós precisamos nos tornar aquilo que nós já somos em posição, que Deus já colocou, que nós somos santos, que nós já somos separados para Ele. Você imagine um mendigo que se torna príncipe. Ele vive a vida toda como mendigo. E aí o rei chama ele para o palácio, separa ele, coloca dentro do palácio, tirou lá de fora e diz: olha, a partir de hoje você é um príncipe.
mendigo, agora virou príncipe. Ele é chamado de príncipe por todo mundo no palácio. Todas as pessoas conhecem ele como príncipe. Mas ele era mendigo. E agora ele vai precisar aprender a ser príncipe. Amém, queridos? Ele vai ser trabalhado. Ele vai ser metamorfoseado. Ele vai ser transformado em um príncipe. Mas ele já é um príncipe. Aleluia! Amém, queridos? Porque se ele ficar dentro do palácio dizendo assim: eu sou mendigo. Oh, rei, sou mendigo. O que o rei vai dizer? Não. O rei pagou um preço muito caro por ele. Muito caro. E separou para que ele fosse um príncipe. E diz: agora você é um príncipe. Mas você vai ser trabalhado para ser príncipe. Para ser um príncipe de verdade. Para ser um príncipe igual ao nosso principal príncipe que nós temos no palácio. E aí, irmãos, que entra o processo de transformação na nossa vida. Porque, irmãos, nós precisamos ser transformados para sermos santos e parecidos com Jesus em sua humanidade. Parecidos com Jesus na humanidade de Jesus. Porque nós nos desumanizamos. O pecado nos desumanizou. Nós perdemos, irmãos, essa semelhança de Deus. Mas agora Deus nos separou para nos tornarmos parecidos com Jesus. Porque Jesus disse: quem quer ver o Pai, olhe para mim. Eu e o Pai somos um. Só que nós vamos ser transformados à semelhança de Cristo, homem. Porque Jesus mostrou o que é ser um verdadeiro ser humano santo. Separado para Deus, como ele era. E aí que entra esse processo de transformação. O último slide: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Por isso que eu falei do deserto, queridos. Agora nós vamos sendo transformados, no meio dos problemas, no meio das lutas, no meio das dores da nossa vida. Deus vai nos transformando de glória em glória, de glória em glória, e nós vamos crescendo e nos tornando mais e mais parecidos com Jesus. Aleluia! E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, queridos? Esse é o propósito de Deus. Deus nos separou para nós irmos para o céu. Mas não só para irmos para o céu. Ele nos separou para nós sermos semelhantes a Jesus Cristo. Jesus ascendeu ao céu. Foi o primeiro homem que entrou no céu. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré. Santo, santo, santo Jesus. E ele nos comprou
como uma grande família de filhos parecidos com Jesus. No céu não vai entrar pecador, irmãos, mas vai entrar aqueles que um dia descobriram que Jesus pagou o preço por eles, se entregaram para Jesus e se tornaram separados para Deus. Não que momentaneamente se tornaram melhores que todo mundo. Irmãos, tem gente que entra para a igreja, tem gente que se converte e fica pior do que era antes. E aí você diz, meu Deus! Mas sabe o que é? Muitas vezes Deus está mostrando para ele quanto terrível ele era. E agora Deus vai tratar, Deus vai mudar, Deus vai transformar, para que ele seja parecido com Jesus. Amém, queridos? Vai ser um trabalho grande do Espírito Santo. Porque agora, irmãos, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Por isso que em Gálatas diz, para nós não sermos guiados pela carne, não fazermos a vontade da carne, mas sermos guiados pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus vai nos guiar em toda pureza e santidade e em toda a verdade da palavra de Deus. Amém, queridos? E nós vamos ver grande transformação na nossa vida. Quando você chegar diante de Deus, você diga a Deus, Deus, obrigado, Senhor. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a luz. O Senhor me deu um novo nascimento. E o Senhor está me transformando para eu ser aquilo que eu já sou no Senhor. Se alguém estar em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, querido. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Um momento muito precioso. Todos os irmãos que já foram batizados nas águas, então devem participar da ceia do Senhor. Então quero chamar aqui o Beto, a Dani, o Carlos e a Rosimeire, que vão ajudar a gente. Amém, queridos. Quantos entenderam a mensagem? Amém, queridos. Complicada? Complicada? Irmãos, mas é palavra de Deus pura. Amém? Glória a Deus. Depois você vai lendo as cartas de Paulo e você vai descobrindo mais e mais destas coisas.
Aleluia. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Amém. Todos já pegaram? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Com o coração agradecido, Senhor, nós comemos este pão.
E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém. Com o coração agradecido, vamos beber. Te damos graças, Senhor, pelo sangue do Cordeiro que nos comprou. Preço tão alto. E nos separou para Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor. Amém, queridos irmãos. Queridos, nós já conhecemos o Evangelho. Nós já nos tornamos em Cristo nova criatura. Mas milhões de pessoas que também foram compradas pelo sangue de Jesus. Toda a humanidade foi comprada pelo sangue de Jesus. Mas elas não sabem. Elas ainda acreditam que pela religião, que pelo esforço da lei, elas poderão ser salvas. E nós temos as boas novas do Evangelho. E o nosso dever é anunciar as boas novas. O nosso dever é dizer para elas: já foi pago o preço. É só vocês crerem e se entregarem a Jesus para se tornarem uma nova criatura e não ficar mais em Adão, mas ficarem em Cristo Jesus. Amém. Esse é o nosso dever como igreja de Jesus, como igreja do Senhor. Agora nós precisamos anunciar para os nossos parentes, para os nossos amigos, para todas as pessoas, que Deus as ama e Deus pagou o preço por elas na cruz do Calvário. E Deus está com os braços abertos, esperando para recebê-las, para que elas possam pertencer a Ele, serem o povo dele, para a glória dele. Amém, queridos? Você crê assim? Que você foi chamado para isso? Amém. Então vamos dedicar as nossas vidas a isso. Vamos nos dedicar a isso. Isso tem que ser o nosso viver. Frutificar, multiplicar, encher a terra dos filhos de Deus, do povo de Deus, dos nascidos e gerados de novo, para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus não rejeita nenhum. Todos aqueles que querem podem vir, que o Senhor os receberá de braços abertos. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Diga assim: querido Pai Celestial. Feche os olhos e diga: querido Pai Celestial, eu te agradeço, porque um dia o Senhor olhou para mim e viu o quanto eu estava perdido. Mas o Senhor me amou tanto que enviou Jesus Cristo, o teu amado Filho,
para vir a esse mundo, sofrer e morrer na cruz por mim. Pai Celestial, eu te dou graças por Jesus. Eu te dou graças pela grande salvação. Eu te dou graças pelo teu grande amor, Senhor. Pai Celestial, Jesus Cristo foi sepultado. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus, está à tua direita. E um dia Ele voltará para buscar todos os teus filhos. E eu quero, Senhor, estar contigo, com o teu povo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Que o Senhor dê a você uma ótima semana. Que o Senhor use a tua vida nessa semana. Que você seja um mensageiro de Deus. Que o Espírito Santo te tome. Que o Espírito Santo te enche. Que haja um grande fervor no teu coração. Que as palavras de vida tomem a tua vida. Que você seja muito abençoado, assim como toda a tua família. E você prospere em todos os teus caminhos, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. A minha vida, a sua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente